A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, família, casa e ministério. Queridos, este vídeo de hoje, mais especificamente esta data em que o Senhor nos proporciona o privilégio de vivermos, este dia 1/9 de 2023, tem uma grande importância para a minha vida, pois nesta mesma data, há um ano atrás, no ano anterior, no dia 1/9 de 2022, nascia o canal Abner Jovem Cristão, que inicialmente se chamava apenas Jovem Cristão. E é com muita alegria que eu venho a agradecer, a louvar ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu de estar engajado nesta obra, de ser um emissor, de ser um proclamador, de ser uma atalaia da sua palavra para a glória do Senhor. Envolvido nesta obra, eu creio que muitos e muitos anos virão para a glória do Senhor Jesus. O Senhor fortemente tem colocado uma palavra em meu coração e eu creio que através dessa palavra Ele irá falar conosco nesta tarde. Esta palavra se localiza no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 15, nos versículos de número 8 e 9. Leia comigo. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e ouvintes, Jesus ele utiliza algumas parábolas nesta passagem para se referir aos pecadores que se agregariam, que poderiam se agregar, que poderiam ser participantes do reino celestial do Pai. Jesus utiliza a parábola das 99 ovelhas, do aprisco, da ovelha que se perdeu, do pastor que deixou as 99 ovelhas e foi em busca daquela que havia se perdido. Jesus utiliza a parábola da mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma e foi atrás desta dracma, buscou esta dracma, deixou as 10 de lado e buscou esta dracma, como também utiliza a parábola do filho pródigo para explicar, para falar sobre a pessoa, o justo que se perdeu dos caminhos do Pai e voltou para os caminhos do Senhor, no intermédio de situações, das intempéries da vida, das adversidades que se enfrenta neste mundo tenebroso. Ele utiliza 3 parábolas com o mesmo propósito, neste sentido de apontar para o amor que provém de Deus, de apontar para a misericórdia que provém do Senhor, de apontar para a prontidão que existe no bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Neste sentido, que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Queridos, nesta passagem, na passagem das 10 dracmas, quando paramos para analisar ponto por ponto, vemos que a palavra do Senhor nos relata a história de uma mulher, enquadrada nesta parábola. Uma mulher que possuía 10 dracmas. A dracma era como que uma moeda utilizada, amplamente utilizada no Império Grego, uma moeda do período helenístico, uma moeda que tinha grande importância como qualquer outro meio ou poder de compra. Era uma moeda, tinha grande valor. A dracma era uma moeda e ela tinha um grande valor. Esta mulher possuía não apenas uma, mas 10 dracmas. Contudo, certa vez ela perdeu esta dracma. E após ela perder aquela dracma, ao invés de se contentar com as 9 dracmas que lhe restaram, ela buscou, ela acendeu a candeia, ela acendeu uma lâmpada, ela procurou, ela varreu a casa, ela buscou com diligência, ela buscou com prontidão, ela buscou com disponibilidade, ela buscou com paciência até encontrar a dracma que ela havia perdido.
E achando aquela dracma, ela como que deu uma festa. Ela convocou as suas amigas e vizinhas, dizendo que elas, as amigas e as vizinhas, deveriam vir e se alegrar com aquela mulher, porquanto ela havia encontrado a dracma perdida. A palavra que o Senhor tem ministrado em meu coração está diretamente interligada com a perca desta dracma. Na verdade, quando fazemos uma analogia da vida desta mulher enquadrada nesta parábola com as nossas vidas, nós percebemos que ao longo do tempo, ao longo da caminhada, ao passar do tempo, ao passar dos anos, nós perdemos dracmas. A dracma tem um grande valor para a sociedade em que ela é utilizada como poder de compra. Para nós, espiritualmente falando, a dracma tem uma grande importância, pois foi entregue pelas mãos de Deus para a sua igreja. A igreja de Cristo possui dracmas que precisam ser cuidadas. A igreja de Cristo possui dracmas que precisam ser zeladas. Naquele grande dia, nós seremos cobrados por aquilo que Deus confiou em nossas mãos e nós não tivemos o cuidado de manter seguramente sobre as nossas mãos. Eu sei que ao longo da caminhada, que ao passar do tempo, ao passar dos anos, é natural que nós, como servos de Cristo, enfrentemos dias difíceis, adversidades, cansaço espiritual, ventos, vendavais tempestuosos, que nos levam, que nos tentam tirar do foco de manter os nossos olhos fixos no que Deus colocou, confiou, depositou sobre as nossas mãos. Mas não podemos nos esquecer que é acerca da dracma, é acerca do dote, é acerca do dom, é acerca do tesouro que o Senhor confiou sobre as nossas mãos que nós seremos julgados. Pois tivemos a oportunidade de utilizar em prol da edificação. Pois tivemos a oportunidade de utilizar em prol do resgate e da salvação de vidas, mas preferimos calar a nossa boca, mas preferimos negligenciar o nosso chamado, mas preferimos tapar os nossos olhos para não vermos, para não utilizarmos, para não colocarmos em prática o chamado pelo qual o Senhor nos chamou. Eu sei que executar chamado envolve prática, envolve esforço, envolve disponibilidade, envolve preparo. Eu não posso utilizar o dom, a dracma que Deus confiou sobre as minhas mãos da forma errada. Eu preciso saber utilizar ela para que ela venha a ser eficaz sobre a minha vida. E aqui eu associo a dracma a um dom celestial de Deus confiado a nós. Mas a dracma não apenas está associada a um dote, a um dom, a um chamado que Deus confiou sobre as nossas vidas, mas também a uma área de edificação espiritual sobre nós. Existem dracmas como, por exemplo, a dracma da esperança, a dracma do ânimo, a dracma da disponibilidade, a dracma da alegria, a dracma da empatia, a dracma da completitude que nós, por um acaso, acabamos perdendo ao caminho. Na verdade, em meio às frustrações que sofremos, nós acabamos deixando de utilizar os tesouros que o Senhor nos confiou. Nós acabamos permitindo com que os vendavais, com que as frustrações, com que as adversidades tirem de nós o brilho que Ele emanou sobre as nossas vidas. E aqui jaz um problema. Existem muitos que já não têm a perspectiva consigo sobre o amanhã providenciado pelas mãos de Deus.
Existem muitos que já não têm consigo mesmos a perspectiva da esperança do novo dia, da esperança do novo ciclo, da esperança de um novo tempo que o Senhor já prometeu e disse que iria chegar. Pois na caminhada permitiram com que as frustrações tirassem dele o dote, a dracma da esperança. Existem muitos irmãos que se tornaram pessimistas, não conseguem mais ver o lado bom de todas as circunstâncias que Deus tem permitido sobre a sua vida, pois ao longo da caminhada perdeu a dracma da alegria, perdeu a dracma da esperança, perdeu a dracma do contentamento. Nós precisamos parar para analisar e ver quais são as dracmas que nós acabamos deixando pelo caminho. Nós precisamos analisar quais são os dotes, quais são os tesouros que o Senhor confiou sobre as nossas mãos, tesouros celestiais que nós precisamos utilizar, mas nós não utilizamos, pois nós deixamos se esvair pelas frestas dos nossos dedos, das nossas mãos. Eu não sei o que falaram, eu não sei o que pensaram, eu não sei como se comportaram ao seu respeito, mas eu sei que se Deus te confiou a dracma da esperança, você não pode deixar com que esta dracma seja sucumbida pela adversidade, pela perseguição proporcionada por uns. Não permita com que a sua essência venha a ser alterada por palavras, por pensamentos, por ideologias levantadas pelos homens. Apenas confie em Deus. Não desista do seu chamado por uma palavra contrária. Não desista do seu chamado por um pensamento oposto ao pensamento de Deus. Apenas permaneça na palavra que Deus te confiou. Faça uso da dracma. Tenha esperança que Deus, no intermédio da adversidade, está te fortificando. Tenha esperança que Deus, no intermédio do vendaval, está te levantando. Nós precisamos, como esta mulher, varrer a nossa casa e procurar com diligência a dracma que nós perdemos. Não podemos permitir com que o inimigo venha fazer com que venhamos a ficar cegos espiritualmente. A dracma está em sua frente. Utilize ela. Não deixe a esperança que há em ti morrer. Não deixe a alegria do Senhor que há em ti perecer. Se mantenha firme na palavra, se mantenha firme no propósito, e nenhum tipo de vento e nenhum tipo de adversidade retirará de você a dracma que Ele confiou sobre as suas mãos. Se mantenha no foco. O vento passa, a adversidade passa, mas nós daremos conta pelos tesouros que tivemos acesso, mas optamos por não utilizar, pelos dotes que foram nos confiados, mas nós preferimos negligenciar. Nós precisamos nos atentar e buscar a dracma perdida, pois eis que é chegada a hora de nos levantarmos em meio à adversidade, de nos levantarmos em meio às perseguições, de nos levantarmos em meio às aflições e cumprirmos o chamado celestial de Deus sobre as nossas vidas. Então, se você perdeu, seja ao menos uma dracma nesta trajetória. Busque, procure com diligência. Não permita com que as aflições deste presente século ofusquem a glória que em você há de ser revelada. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado no meu coração. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém?